No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora Observatório na Brasil Atual. Hoje vamos falar de um assunto importante: violência sexual contra criança e adolescente. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2018, o Brasil registrou uma média de 4 estupros por hora contra meninas de até 13 anos de idade. Em 76% dos casos de estupro vulnerável, que é a relação sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente com menos de 14 anos, o agressor da vítima é um parente ou um amigo próximo da família. O abuso, na maioria das vezes, acontece em ambiente familiar. Participam do programa de hoje Lígia Maria Vezaro Caravieri, psicóloga especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes, mestre em psicologia da saúde e coordenadora técnica da organização Ficar Bem. Bom dia, Lígia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. O médico Jefferson Drezetti, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele é do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC e vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre Aborto. Olá, Jefferson, seja bem-vindo ao Observatório na Brasil Atual. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês. Você confere também as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. E, claro, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Lígia. Bom dia, Jefferson. E bom dia a você também que está em sintonia aqui conosco no Observatório na Brasil Atual. Franklin, iniciando um assunto, nessa semana, no último domingo, nós tivemos uma recaída do presidente da República. É verdade, né? Falou que vai encher, desculpa a expressão, mas a expressão que o presidente usou, encher de porrada a boca de um repórter, porque perguntou a ele do porquê, sobre os depósitos na conta da esposa dele, feitas pelo Queiroz, né? Agora, Joel, a atitude do presidente é uma atitude que não está à altura de um estadista, né? E não digo que ele tenha culpa no cartório, mas a atitude dele de tentar agredir ou dizer que vai agredir um repórter é típica de quem tem culpa no cartório, né? Pelo menos a gente consegue verificar que quando a pessoa realmente tem culpa no cartório, a única saída que tem qual que é? Apelar para a violência e não para a argumentação e explicar o que realmente está acontecendo desses depósitos misteriosos na conta da esposa do presidente da República. Ele voltou a ser o que sempre foi, um político truculento. Exatamente. Lígia, vamos entrar no assunto do nosso programa. Voltou a se discutir o assunto. Isso é importante, Lígia, num momento como esse que nós vivemos, um momento de polarização na internet, onde as pessoas se discutem, um clima de ódio. E esse assunto, nesse momento, como é que você vê? Acho que essas polarizações, na realidade, não ajudam, não contribuem em nada. Né? Não contribuem em nada. E acaba afetando todos os setores. Né? Então, a gente vê posições extremistas que vão se generalizando para todas as relações. Jefferson, novamente um profissional da área de saúde, um médico lá do Espírito Santo, foi alvo de críticas, de protestos, quando ele cumpriu a legislação vigente no país, fazendo o aborto legal dessa menina de 10 anos, né, na última semana. Na verdade, não foi o médico do Espírito Santo, né, que acabou realizando... Desculpe, é verdade, foi do Recife, lá em Pernambuco, do Recife, né? Isso, é um querido amigo, o doutor Olímpio, o professor Olímpio, um querido amigo. É difícil entender por que uma manifestação tão agressiva por alguém que numa situação tão delicada, tão crítica como essa, e que é absolutamente um direito dessa criança interromper essa gestação, não há absolutamente nada sendo feito à margem da lei, um médico que então se propõe a prestar um atendimento, que é seu dever,
receba tanta hostilidade. Veja bem, eu entendo que a discordância faz parte do processo. Numa situação como o aborto, as pessoas de fato não vão conseguir encontrar um consenso, mas as atitudes de agressão são absolutamente injustificáveis. O curioso e o grave é que se atacou a menina e o médico, não a pessoa que cometeu a violência sexual, né? Mas isso me desculpe, é uma questão muito comum. É uma questão muito comum. O tema do aborto fica tão centralizado, tão impactante para as pessoas, que o que fica ali em questão é essa discussão e se esquece, né? E veja, ninguém está aqui imaginando em produzir qualquer efeito danoso para o agressor. O que se quer é a responsabilização, né, na forma da lei, daquele que provocou um dano tão grande para essa criança. Ô, Lígia, como nós devemos conduzir um assunto tão delicado como esse? Olha, acho que é muito preocupante nesse caso, porque são inúmeras violências acontecendo em paralelo. Então, a gente pega assim, a violência doméstica que essa menina sofria dentro de casa, né? Então, tem a violência doméstica, a violência sexual, né? Então, porque não dá para a gente imaginar que não aconteça outros tipos de violência, né? Para além da sexual, que já não é pouco. A violência do Estado, assim, do Estado, no sentido a violência da sociedade, o quanto ela ficou exposta. Então, assim, são tantas violências envolvendo esse caso que a única chance dessa menina mesmo de recuperação é sumir dessa cidade. Então, porque ela está muito estigmatizada. Então, assim, a gente não consegue dizer qual violência que é maior, né, nesse contexto, porque é muita violência e ela vai precisar de todo o suporte para se recuperar disso. Então, não é uma violência isolada. Seu endereço foi divulgado, né? Isso que é mais grave, né? Um grupo de pessoas radicais divulgaram o endereço, o nome da família e tudo mais, né? Isso é um dado muito, muito perigoso nos dias de hoje, não, Joel? Ô, Lígia, vamos ver agora o lado da menina. Eu li na abertura do programa que geralmente essas agressões acontecem no âmbito familiar, ou de um parente próximo ou um amigo da família. Como é possível identificar a mudança de comportamento quando a criança está sendo agredida sexualmente? Joel, acho que você está trazendo uma coisa muito importante, porque, assim, segundo, né, o que a gente tem de relatos aí, que vem divulgado pela mídia, essa menina faz 4 anos que sofre violência sexual. Então, não é possível que nesses 4 anos ela não tenha dado nenhum sinal, nenhuma pista de que algo não andava bem, de que ela sofria uma violência. Então, assim, a gente está falando muitas vezes da família, porque por ser alguém muito próximo, e geralmente é muito próximo da criança, então na instituição, lá a gente atende vários casos, então, assim, é o pai, é o padrasto, é a mãe, é o avô. Então, assim, são pessoas teoricamente, né, acima de qualquer suspeita. Então, assim, até esse vínculo interfere. Então, a família acaba encobrindo a situação. Mas não é possível que nesses 4 anos essa criança não tenha dado algum sinal. Dá para se perceber pelo comportamento. Então, ela pode se isolar socialmente, ou ela pode ficar com medo, né, ou reagir diferente próximo a determinadas pessoas. Ela pode manifestar através de brincadeiras, né, reproduzindo essa situação que ela sofria, com bonecos, com brinquedos, com desenhos. Então, com certeza, ela deu inúmeras pistas. Então, quando a gente fala que a violência é para além da violência doméstica e sexual, que já não é pouca, poxa, hoje nós estamos no período de pandemia, mas faz 4 anos. A criança frequentava a escola. Essa criança, né, tinha uma vida social, provavelmente com amiguinhos. Então, assim, ela deve ter dado muitas pistas que foram ignoradas. É interessante, você citou a escola. A escola é uma instituição importante, né, quando a criança ou adolescente é agredida, porque os professores, a própria direção da escola começa a perceber uma mudança na criança, né? Sim, é porque é um ambiente onde ela se sente à vontade, ela não está se sentindo... Quando ela vai para o conselho tutelar ou lá para ficar de bem, por exemplo, ela já vai meio mais tensa, mais ensaiada, muitas vezes. Agora, a escola, não, ela vai todo dia. Então, é um ambiente onde ela se sente mais espontânea para que essas situações possam aparecer e vir à tona. Joel, oi. Se você me permite, Claro, ele já está falando é tão importante, porque isso de fato é verdadeiro. As crianças vão dar sim sinais. E o problema não é a criança, o problema somos nós que não vemos esses sinais. O problema somos nós, adultos, que estão em torno dela, que ignoramos esses sinais solenemente, né? Porque esses sinais aparecem sim. Agora, o que não é digno, o que não é decente se afirmar,
é que essa menina está há 4 anos sofrendo violência e gosta de sofrer essa violência porque ela teria narrado isso nesses 4 anos. Isso, me desculpe, é uma afirmação que eu tenho ouvido com uma certa frequência num caso como esse, vale para todos os outros casos. Isso é uma afirmação absolutamente inaceitável, porque é de uma estupidez absoluta e de um desrespeito em relação a uma criança que sofre violência enorme. O fato é que nós é que não somos capazes de ter um olhar cuidadoso com essa criança, seja porque a escola não está preparada, seja porque aquela família tem uma estrutura cheia de problemas, né, ou de dificuldades para essa percepção, mas o fato é que quem falhou fomos nós, não essa criança. Eu quero repercutir com você o que você acabou de falar. Na verdade, partiu de uma professora da rede de ensino estadual aqui de São Paulo, que inclusive já foi demitida. É necessário capacitar a área de educação para perceber a gravidade de um problema como esse? Com certeza, com certeza. E quando nós fazemos essas capacitações, é muito assustador, porque muitos desses profissionais também tem uma visão que o seu valor pessoal, o seu moralismo acaba preponderando. Então, é lógico que quando a gente está conversando com profissionais, não tem como a gente não estar tocando o pai e a mãe que está ali presente. Muitos são pais e mães. Mas, assim, então, por exemplo, eles são favoráveis a bater. Então, assim, a pessoa tem que separar o que ela pensa enquanto vida pessoal, os valores dela, com o papel profissional dela. Eu acho lamentável que um educador acredite na violência como uma forma de educação. Muito mais lamentável ainda acreditar que essa menina, por exemplo, se ela não falou nada é porque ela gostava, é porque ela estava protegendo, é porque ela tinha prazer. Mas se, infelizmente, um profissional pensa isso, é um desserviço ele falar, né, verbalizar, externalizar dessa forma. Porque ele tem que separar as convicções dele pessoais, que eu lamento, né, da atuação profissional. No caso da área de saúde, Jefferson, ocorre isso também? Essa incompreensão em relação a um problema grave? Claro, acontece sim. Eu quero lembrar vocês que os profissionais de saúde, faz muito pouco tempo que esse tema começou a ser tratado dentro do âmbito da saúde. Então, vamos falar em psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais principalmente, mas há outros profissionais, evidentemente. Os currículos das nossas graduações, até recentemente, mal tocavam nesse tema. E ainda há muita faculdade de medicina, muita faculdade de enfermagem que não aborda esse tema durante processo nenhum da formação desses profissionais. Então, é um tema novo para todos nós, certamente é. E acontece a mesma coisa que Lígia coloca em relação aos profissionais da educação, também acontece para os profissionais de saúde, a colocação de valores pessoais à frente da sua função de atendimento às pessoas. Veja bem, quando uma pessoa procura, numa circunstância tão grave como essa, um serviço de saúde, o que ela espera encontrar naquele serviço de saúde é um profissional de saúde, né? Não um executor, não um juiz de direito, não uma pessoa que, enfim, fará um julgamento de qualquer natureza das suas circunstâncias. E os profissionais de saúde também têm ainda essa dificuldade de se abster, né, desse processo pessoal e prestar o atendimento que é devido, né, que é normatizado e que está ali posto para prestar às pessoas, né? Então, essa dificuldade, ela está em todos os campos, mas já é um momento, já passou do momento, né, da gente discutir isso do ponto de vista da formação dos profissionais. E também o Estado, do ponto de vista de gestão, também tem que trazer essas questões para aqueles que não tiveram essa oportunidade. Ou seja, é papel, é função do Estado brasileiro levar para dentro da sala de aula, para dentro dos hospitais, das unidades de saúde, um conhecimento novo, uma atitude nova em relação a essas pessoas. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O relator pede a governos que suspendam ordens de despejo durante a pandemia. A Mônica Greyle, direto de Nova York, traz as informações. A garantia de não ser despejado de casa deve ser central em qualquer estratégia de resposta à pandemia. A declaração é do relator especial sobre o direito à moradia, Balakrishnan Rajagopal. Em comunicado, ele alertou para o que chamou de um tsunami iminente de despejos ao redor do mundo durante a pandemia e pediu que todas as ordens de expulsão sejam suspensas até o final da crise global. Rajagopal disse que o número de despejos tem crescido. Segundo ele, mais de 11 mil pessoas no Brasil e no Quênia foram forçadas a deixar suas casas.
O especialista afirma que a perda do lar durante a pandemia pode significar também perder a vida, uma vez que ambos os direitos estão diretamente ligados. O relator contou que a relocação é uma ameaça em países como Haiti e tem crescido em outras partes do mundo, num perigo que se tornou global. Com a pandemia, muitas nações decidiram proibir ordens de despejo, mas a suspensão está se esgotando em várias partes. Para Rajagopal, como o desemprego causado pela Covid-19, os governos terão de garantir a permanência das pessoas em suas casas porque elas não têm mais como pagar aluguel ou a hipoteca da moradia. E ele acrescenta que a moratória também tem de valer para cidades que estão proibindo os abrigos para pessoas sem teto. O relator explicou que despejos forçados são uma violação ultrajante dos direitos humanos, incluindo o direito à moradia adequada, especialmente durante a pandemia, quando as pessoas são obrigadas a ficar em casa, confinadas, como medida de prevenção da doença. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Ô, Franklin, é uma vergonha para o governo estadual e municipal aqui em São Paulo de um relator da ONU sugerir que não se despeje mais pessoas. Lembrando que nas 2 últimas semanas, aqui em São Paulo, foram despejadas 1.200 famílias. É verdade, João. É uma questão humanitária, como mínimo, né? Que você ter a sensibilidade do que está ocorrendo e tomar atitudes, né? Você ter um Estado responsável. Infelizmente, não é o que acontece neste Brasil e no nosso Estado. Joel, eu queria aproveitar e já tratando do tema de hoje, que é violência sexual contra crianças e adolescentes, repercutir uma matéria que foi publicada no Observatório do Terceiro Setor. A matéria Inocentes Brasil registra 983 denúncias de abuso contra recém-nascidos. Olha só o absurdo da situação. E essa matéria que foi publicada no nosso site teve uma repercussão com as pessoas que leram essa matéria. E eu vou ler aqui alguns comentários até para ser repercutido pela Lígia e pelo Jefferson. A Lígia Miguel diz o seguinte: por isso, sou a favor da discriminação do aborto. Prefiro que os fetos não se tornem crianças do que crianças nascidas sofrerem a vida toda com pais cruéis ou em orfanatos. O outro comentário a respeito dessa matéria, né, de violência contra e abusos contra recém-nascidos, a Maria José Bispo disse: é um verdadeiro absurdo que as leis que deveriam ser mais rigorosas, mas, infelizmente, o que ocorre, elas não fazem nada para punir os agressores de tanta crueldade e maldade. Também tem um comentário sobre essa matéria, sobre uma outra matéria que registra que, por dia, no Brasil, 6 abortos de meninas que foram estupradas acontecem aqui no país. Tá? E a Leilane Fernandes, de Bandeirantes, lá do Paraná, disse que é necessária a educação sexual nas escolas. Tá? E até para ilustrar, recentemente nós tivemos aí, no caso, no domingo passado, saiu uma matéria, né, no G1, né, falando sobre a questão dos atendimentos que o SUS faz com relação aos pós-aborto, né, os abortos mal sucedidos. E o número é assim, assustador, Joel. Eu gostaria que tanto a Lígia como o Jefferson repercutissem isso. Foi 79 vezes maior que abortos legais o atendimento dado ao SUS com relação à curetagem, o atendimento a essas mulheres, né, muitas delas crianças, adolescentes e pré-adolescentes, que às vezes fazem um aborto nessas clínicas clandestinas e que, claro, para o atendimento, e elas cobram muito caro, essas clínicas, para realizar o aborto, é bom que se diga isso, né? E às vezes essas pessoas não têm condições, fazem um sacrifício tremendo para poder realizar o aborto, porque essa gravidez é fruto de uma violência. E o que resta a elas? Socorrerem ao SUS para terminar esse tratamento que às vezes foi feito nessas clínicas clandestinas, ou às vezes por pessoas não habilitadas, né, os aborteiros que simplesmente realizam esse aborto aí de forma sem os mínimos procedimentos médicos para a realização desse ato. Para corrigir essas distorções, Jefferson, eu queria te ouvir. Políticas públicas seriam fundamentais nesse momento? Claro, sem dúvida nenhuma. Nós temos aí algumas situações. Aliás, Franklin, você colocou
um elencar de uma série de comentários, todos eles muito importantes. Mas como não dá para comentar todos, né? Vamos começar então, eu me permito começar pela questão do aborto. Né? O que acontece no Brasil é o seguinte: nós temos uma lei absolutamente restritiva em relação ao aborto, ela só não é absoluta, mas ela é fortemente restritiva, e nós temos apenas 2 situações previstas no Código Penal que permitem interrupção de uma gestação. Quando a gravidez coloca em risco de morte aquela mulher, não é nem para salvar, não é nem para preservar a vida, não. É colocar em risco de morte, e quando a gravidez é resultado de uma violência sexual. Isso é desde 1940, ou então temos essa lei há 80 anos. E mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou que não há crime de interrupção das gestações de fetos anencéfalos, se for assim o desejo da mãe ou do casal. Portanto, nós só temos essas 3 situações de interrupção de gestação. Aqui eu acho que cabem 2 comentários bastante importantes. Primeiro, essa lei não é do ano passado, ela não é de 2 ou 3 anos atrás. Nós temos 80 anos de uma legislação penal brasileira que permite a interrupção de gestação em casos de violência sexual, e o Brasil até hoje não conseguiu responder adequadamente a essa situação, garantindo serviços que possam atender essas mulheres e realizar o aborto dentro de um procedimento seguro, humanizado e que obedeça ao ordenamento jurídico. Então, há uma omissão do Estado brasileiro absolutamente injustificável. Não é possível que o Estado brasileiro consiga manter uma situação onde as mulheres, sejam elas meninas, crianças, adolescentes, não importa, tenham direito a uma interrupção de gestação e tenham que recorrer ao aborto clandestino e inseguro. É tão importante que a gente entenda isso. O aborto inseguro hoje, né, praticado em condições precárias, insalubres, por pessoas que não têm conhecimento e habilidade para fazer esse tipo de procedimento, o aborto inseguro mata 47 mil mulheres no mundo a cada ano, mata uma mulher a cada 11 minutos e deixa a cada ano 5 milhões de mulheres com graves consequências e sequelas para a sua saúde, particularmente para a sua saúde reprodutiva. Portanto, é injustificável que o Estado brasileiro se coloque na posição de não ter tido, após 80 anos, tempo para poder organizar o serviço de saúde. Não bastasse tudo isso, nós temos normas técnicas, e as normas técnicas brasileiras para assistência a essas pessoas, elas são internacionalmente reconhecidas por sua qualidade. As nossas normas técnicas têm mais de 20 anos e estão aí à disposição dos serviços de saúde para que eles possam se organizar nessa situação. E o que ocorre é isso: a gente, quando tem uma situação como essa, de uma gravidade como que foi essa dessa garota, dessa pequenina do Espírito Santo, essa pequena cidadã teve que mudar de estado para ter o seu direito garantido e atendido, porque o Estado tem sido omisso nessa situação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos, a cada ano no Brasil, eu digo em torno de, porque os números evidentemente são impressivos por se tratar de um procedimento clandestino, nós temos não menos do que 450 mil abortos clandestinos praticados no Brasil. E aí o que foi colocado por vocês é claro: as mulheres que têm dinheiro, que têm algum recurso econômico, que podem pagar por um aborto que, embora clandestino, seja seguro, terão suas vidas poupadas. Mas a maioria da população brasileira não tem esse recurso econômico para acessar uma clínica de alta segurança, poder realizar esse procedimento que, ainda que de maneira clandestina, né, seja feito de forma segura, e colocam suas vidas em risco. Essa é a grande questão que está posta para o Estado brasileiro. Muito bem, eu quero ouvir você, Lígia. Eu acho que vou pegar um pouco a questão da idade das vítimas, né, que o Franklin colocou, a questão dos recém-nascidos. Eu acho que também a gente tem que desmistificar, porque as pessoas imaginam que acontecem abusos sexuais, mas nessa faixa da adolescência ou pré-adolescência, porque está desenvolvendo aspectos corporais que podem ser atrativos, né, como a gente disse. E aí, assim, as estatísticas não são só aqui do Estado, não são só brasileiros, gente. Eu acho que eu já participei de congresso mundial falando sobre a questão do abuso sexual de crianças. Então, as estatísticas apontam como abaixo dos 7 anos a maior faixa etária de vítimas de abuso sexual. Tá? Por exemplo, essa menina de 10 anos, ela está dizendo que começou aos 6.
né? Então, nós atendemos muito adolescentes, que nós vamos ver, às vezes estão há 10 anos sofrendo abusos. O que acontece é que a criança também, quando ela é muito nova, eu não estou dizendo não só recém-nascida, eu estou dizendo uma criança de 2, 3, 4 anos, ela não sabe ainda diferenciar um toque que seria do carinho, do toque que é abusivo. Então, muitas vezes, até quando ela começa a socializar com outras crianças, ou ir para a escola, ou ter outras relações, é que ela percebe que aquele toque não é igual ao das amigas, quando recebe um carinho do pai, ou da mãe, ou da avó, ou do avô. E aí essa situação começa a vir à tona. E aí, como já se passou muito tempo, a gente ouve esses absurdos de que se a criança não falou antes é porque ela gostava, é porque ela tinha prazer. Então, assim, a gente tem que separar essas coisas. Não quer dizer que em nenhum momento um toque não possa dar prazer. Então, uma coceirinha, aquela coceirinha... Você está dizendo aquela uma coisa importante, Lígia. A reação da criança, né, da menina, no caso dela. Que efeitos psicológicos causam na criança o abuso? A gente sabe também que o sentimento de culpa, por exemplo, é um deles, né? Mas existem outros também, né? Sim, tem. A questão assim, ela pode ter vários problemas na sexualidade dela, e aí a gente pode pegar tanto de um aspecto de ter uma aversão, né, a qualquer questão da sexualidade, como ao contrário, a ter assim, uma estimulação sexual. Porque ela foi durante tantos anos e desde cedo estimulada sexualmente que ela passa a adotar aquele comportamento. E aí, de novo, falam, tá vendo? Ela que é safada, ela que é danada, ela gosta. A gente também tem que entender que a gente está falando ela, que é a maior parte dos casos que vem à tona, mas meninos também sofrem abuso sexual. Assim como mulheres também praticam abuso sexual. Então, quando se fala assim, olha, devia capar a pessoa, né? Então, mulher abusa sexualmente, o desejo não está no pênis, o desejo está na mente. Então, assim, a gente vem também com algumas respostas simplistas que não vão dar a solução para esse fenômeno tão grave que é o da violência. Você falou que, né, quando a menina começa a encontrar com os outros amigos, os amiguinhos, ela começa a fazer a diferença entre um toque que ela recebeu do abuso e o toque dos seus amigos. Então, a educação sexual na escola é fundamental para que ela comece a perceber. Fundamental, porque se você deixa essa questão da educação sexual se dar em casa, e a gente está falando que a maior parte são praticados os abusos por pessoas próximas e conhecidas da criança, então assim, a gente não vai romper isso. Então, assim, o abusador vai dar uma educação sexual para ela, né, apropriada, ou os pais dentro dos seus tabus, tudo, vai conseguir colocar de uma forma que a criança entenda o que é uma relação abusiva. Então, muitas vezes nós temos comportamentos que parecem inocentes, assim. Então, como a gente fala assim para a criança, olha, obedece sempre, respeita o teu avô, ou tua avó, ou a criança, assim, não quer beijar e aquele parente quer beijar a criança, e você fala, não, beija o padrinho, beija a madrinha. Você está ensinando para a criança que ela não tem um querer sobre o próprio corpo dela. Ela tem o direito de não querer beijar ninguém. E quando a gente fala obedeça aos mais velhos ou beija mesmo quando você não quer, você está tornando essa criança extremamente vulnerável a uma situação de abuso sexual. Jefferson, você deve ter recebido no teu consultório, ou algum amigo lhe contou, a respeito de crianças que são abusadas, né? Quando você chega diante de uma criança dessa, como é o início do tratamento? O que se diz para uma criança dessa? Como você capta o que ela está sofrendo, o que está no inconsciente dela? Olha, Joel, eu te diria que eu não só atendi, como eu atendi muitas e muitas crianças nessa circunstância. Então, eu posso lhe dizer que é um desafio. As crianças não chegam da mesma maneira, não chegam da mesma forma. Não há uma regra, não há como dizer para você como abordar. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que o princípio do respeito pelo momento daquela criança e pelo que ela permite ou não que se possa fazer em cada contato tem que ser observado. Essa criança já passou, seguramente, quando chega a um serviço de saúde ou um consultório médico, ela já passou por grandes e grandes problemas, não só pelo abuso sofrido, como pelas diferentes formas com que ela foi atendida de uma maneira inadequada, né? Então, eu quero lembrar vocês, por exemplo, eu vou só colocar como exemplo a cariação, que a gente ouviu falar, a cariação de criança que foi feita com o agressor dentro de uma delegacia. Então, não vou dizer para vocês que seja simples a trajetória dessas crianças, pelo contrário, é uma trajetória amarga, onde se acumulam violações de direitos humanos dessas crianças, e quando chega ao serviço de saúde, seja com a Lígia psicóloga, ou comigo ginecologista, ou qualquer outra pessoa, é preciso ter muita paciência e muito respeito com essa criança,
Não se deve tentar examinar se não é o momento de examinar, não se deve tentar entrar na narrativa dessa criança se ela não quer narrar. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito muito, muito aos poucos. A exceção de tudo isso, é claro, são aquelas questões de urgência, onde as crianças chegam com lesões genitais ou com lesões de outra natureza, mas principalmente as lesões genitais, que são lesões importantes, e aí não há o que fazer, né? Então, o mesmo princípio de respeito deve ser observado, essa criança deve ser sedada, deve ser anestesiada para que os procedimentos possam ser feitos. Mas aí estamos falando de uma situação aguda, né? Onde o abuso sexual gerou lesão. Mas eu queria completar um pouquinho o que a Lígia falou, Lígia, que foi super importante, e lembrar que no imaginário das pessoas, a maioria dos abusos sexuais, eles estão sendo praticados com atos de penetração, né? De penetração do pênis na genitália da criança. Isso não é verdadeiro. Isso, de fato, não é verdadeiro. A gente sabe que, na maioria das vezes, não existem esses atos de penetração, né? O abuso sexual, do ponto de vista de contato físico, ele é um crescente, ele pode até chegar, sim, a esses atos de penetração, mas, quando praticado dentro da família, ele é um ato crescente, ele é um ato gradativo, vai se ganhando, o agressor vai ganhando um espaço a cada vez da medida que ele se sinta seguro, porque, nesse caso, a preocupação do agressor não é a segurança da criança. A preocupação é ele não ser descoberto e poder manter o abuso crônico e repetido durante muito e largo tempo. Ô, Lígia, quando você recebe uma criança abusada no seu consultório, ela vem com uma desconfiança do universo adulto, né? O universo adulto é o adversário, é aquilo que eu temo, porque ele me agride constantemente. Como conquistar a confiança dessa criança num ambiente como esse, de desconfiança generalizada? O acolhimento faz toda a diferença quando a gente fala de bom acolhimento, né? Então, quando o Jefferson fala de inquirir, justamente assim, não dá para você inquirir ou você ser tão, né, diretivo nessas questões. Porque não adianta falar que é o ginecologista especializado ou a psicóloga especializada. A criança, para ela, nós somos estranhos. Então, assim, é a criança que elege e escolhe para quem ela vai contar. Quem é a pessoa de confiança dela? Às vezes é uma professora, às vezes é a mãe de um amiguinho. Então, assim, é ela que elege. E o ideal é que essa pessoa passasse a ser um pouco porta-voz dessa criança, e não ela ter que repetir essas histórias inúmeras vezes. A questão de falar para a criança, né, que a gente está lá, disponível para ela, e que a gente acredita, né, que ela vai dizer o que ela quer dizer, se ela quiser, quando ela puder. E acreditar, porque se tem um imaginário de que, quando vai se falar de abuso, que a criança é fantasia. Então, a criança, a gente não está falando que ela fantasia, a criança, ela simboliza aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, tem vários casos que nós ouvimos, a criança fala, olha, o bicho-papão entra no meu quarto à noite, né? Então o bicho-papão mexe em mim. E aí o adulto, para se tranquilizar, ele fala assim, bicho-papão não existe, então ela está fantasiando e nada aconteceu. Só que essa pessoa, quando está abusando, quando a gente fala, geralmente é uma pessoa que existe um vínculo afetivo, ela não é violenta fisicamente. Começa-se muitas vezes com carícias, carinhos. Então, essa pessoa, vamos imaginar um pai que abusa sexualmente. É um pai que nutre, é um pai que brinca, é um pai que cuida. Então, quando ele vai abusar dessa criança, ele não está abusando no lugar público, às vezes está num quarto, num lugar escuro. Então, a questão sensorial já muda. Então, se você está num outro ambiente, ele vai falar baixinho. E a respiração muda, porque muitas vezes ele está excitado. Então, a criança não consegue ver lá o pai, ou quem for, né, da família. Ela vai falar assim, o bicho-papão. E é a forma que ela consegue simbolizar. Eu já ouvi muitos irmãos assim, de 2 e 3 anos Lígia, contando, né? a criança abusada se torna um adulto agressor? Não dá para a gente ser tão determinista, né, Joel? Mas, assim, como nós atendemos as pessoas que abusam sexualmente no meu serviço, eu atendi muitos abusadores sexuais durante mais de 10 anos, e o que eu vejo, assim, grande parte deles, quase na sua maioria, sofreram e presenciaram abusos de infância. Não dá para dizer, todo mundo que sofre abuso vai se tornar agressor? Não. Todo agressor sofreu? Não, mas é bastante comum que eles tenham sofrido ou presenciado. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Júlia Pereira. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, quais são as suas informações? Obrigada.
Bom, hoje eu vou comentar primeiro sobre um caso semelhante dessa menina de 10 anos, mas que aconteceu ano passado. Uma menina de 12 anos que era violentada pelo próprio pai. Aos 13, ela morreu após ter complicações de saúde no momento do parto, que era uma gestação de alto risco. O caso ocorreu em dezembro, como eu falei, do ano passado, no interior do Amazonas. Em depoimento, a menina disse a assistentes sociais que foi abusada pelo pai durante anos, principalmente quando ficava sozinha com ele em casa. Bom, a segunda notícia é sobre especialistas que apontam que aproximadamente 4 vezes mais chances de mortes entre grávidas adolescentes com 15 anos ou menos do que entre as mais velhas. Esse é resultado de um estudo publicado em uma revista acadêmica americana feita com jovens gestantes aqui na América Latina. E apontou que as grávidas com 15 anos ou menos têm mais propensão a desenvolver anemia grave, riscos elevados de hemorragia pós-parto, e os bebês também podem nascer com algumas complicações, como serem menores em comparação ao período gestacional. E, por fim, 85% das violações no Brasil são contra crianças, adolescentes e idosos. Os dados são do balanço anual do Disque 100 de 2019. 52% dessas violações ocorrem na casa da vítima e 20% são praticadas na casa do suspeito. 69% das violações são denunciadas ocorrem diariamente. Se as pessoas, os nossos ouvintes, se interessaram pelo assunto, como fazer para acessar a nossa página? Bom, as notícias são publicadas diariamente no nosso site, que é o www.observatório3setor.org.br, mas também nas nossas redes sociais, no facebook.com/observatório3setor e no Instagram, @observatório3setor também. Mais alguma informação? Por hoje é isso, Joel. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima semana, Júlia. Ô Jefferson, você queria fazer algum comentário? Eu senti que você queria fazer um comentário adicional na fala da Lígia. Olha, é uma lembrança que eu tenho, Joel, se você me permitir, Lígia. Claro. Que eu acho que eu já contei para a Lígia uma vez, uma das imagens mais respeitosas que eu tenho na minha lembrança durante mais de 25 anos cuidando de crianças que sofreram abuso, de eu estar andando num corredor, num período que eu estava fazendo atendimento, e de eu ver na sala de coleta de exame ginecológico, né, numa sala de ginecologia, uma menina com a psicóloga que trouxe a sua boneca, e a psicóloga e a menina tinham colocado essa boneca em posição ginecológica para fazer uma coleta de exame, né? Mostrando o respeito que aquela psicóloga tinha em preparar aquela criança para o exame que ela ia ter que fazer. Ao invés dessa criança entrar numa sala e colher esse exame, eles estavam ali com um boneco, com uma boneca dessa menina, né? Mostrando o que ia ser feito, como ia ser feito, né? E eu sentia naquilo um respeito tão grande, que isso não sai da minha memória, Lígia. Até hoje, eu acho que eu já lhe contei esse episódio, né? De como é importante a atitude da gente em cuidar dessas crianças, como é necessário esse cuidado. Depois dessa pró-memória do Jefferson, Lígia, qual é o caso que mais te impressionou ao longo da sua carreira como psicóloga? Nossa, que difícil, né? Que difícil. Todos, né, Lígia? Todos, não dá, né? Porque se a gente se deixar de se impressionar ou se indignar, eu acho que não faz mais sentido a atuação da gente, né? Mas eu acho que, assim, esse caso que eu te falei, por exemplo, quando eu fui dar o exemplo do bicho-papão, é porque tem 2 crianças que são muito vivas na minha cabeça, que é uma irmã de 3, uma de 4, né, um casal, e na conversa com eles, o menino de 4 falando, o bicho-papão entra no quarto, o bicho-papão mexe na coberta, o bicho-papão, né, falando sobre o abuso, como acontecia, o menino de 4. E a hora que ele acabou de falar, essa menina de 3, que é a irmã, deu um cutucão nele e colocou o fulano. Você não percebeu ainda que o bicho-papão é o nosso pai? O bicho-papão é o nosso pai. E aí esse menino caiu em prantos. Então a gente vê assim, o quanto esses tipos de relato, o quanto essa criança precisava simbolizar, ela não podia admitir, conceber em algum momento que o pai fazia, né, esse tipo de atitude. E aí as pessoas falam criança fantasia. Eu acho que isso é muito doído de se ouvir, né? Franklin, você tem algumas informações importantes? Sim, eu tenho informações do Observatório do Terceiro Setor. De abril a julho deste ano, o Observatório do Terceiro Setor promoveu a campanha Observatório na Quarentena, com o objetivo de ouvir nosso público e oferecer dicas de especialistas para ajudar as pessoas durante o isolamento social. Os resultados da campanha você pode conferir em uma matéria que está publicada em nosso site,
www.observatório3setor.org.br. E a partir de setembro, Joel, o Observatório vai lançar uma outra campanha, que é o Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como viver melhor nesse período que nós estamos começando agora a vivenciar, esse pós-pandemia, apesar da doença estar aí presente no nosso dia a dia ainda. Tá? E eu também faço um convite, Joel, para que todos e todas nos acompanhem em nossas redes sociais e acompanhar as notícias que nós publicamos no Brasil e do mundo. Para fazer isso, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Convido a todos e a todas para nos acompanhar nestas redes. Muito bem, eu convido os nossos dois convidados a participarem da nossa campanha Observatório em Movimento, porque durante a pandemia, o perigo para algumas crianças mora em casa, não é isso, Lígia? Com certeza, e é muito desafiador porque é muito difícil acessá-las, né? Mesmo que você vai fazer um contato remoto, para começar, a maior parte das famílias que nós temos não tem nem acesso à internet. Se você vai fazer algo por telefone, às vezes é um celular lá da família, e aí quem atende é o adulto. Então você fica à mercê, você fica intermediado pela relação do adulto, que na maior parte das vezes é quem agride, é quem abusa. Então a pandemia está trazendo desafios incríveis nesse sentido, né? Muito bem, eu gostaria de ouvir você, Jefferson. Nesse momento de pandemia, o número de agressões contra mulheres, crianças e adolescentes aumentou de uma maneira visceral. De que maneira nós poderíamos, a partir dessa constatação, desse isolamento que acabamos, né, nós ficamos confinados em casa, trazer soluções para esse problema grave de agressões sexuais contra criança e adolescente? Isso é um desafio. Se a gente já tem dificuldade para poder ter clareza de como atuar do ponto de vista de política pública ou de intervenção fora de um período de pandemia, imagine o que a gente tem de dificuldade num período de pandemia. Então, é evidente que durante uma situação como essa, é incomum, né, na história recente nossa, de que a gente vai ter situações inusitadas, para as quais a gente não estava preparado de maneira nenhuma. Eu repito, a gente não está nem preparado para agir no cotidiano fora de uma pandemia, né? Imagine numa situação como essa. Mas os indicadores que a gente tem são péssimos, né? São indicadores, sim, de aumento de casos de abuso de crianças, de mulheres. Nós temos também aí indicadores de uma piora muito grave nos feminicídios, né? Pensando aí de uma violência geral contra as mulheres. Os indicadores não são bons. Nesse sentido, eles não são bons para nenhuma mulher em nenhuma faixa etária, tanto de sofrer violência doméstica, como de sofrer violência sexual e como de ser morta nessas circunstâncias. Mas eu queria chamar a atenção de que esses indicadores já vinham crescendo nos últimos anos. Nós estamos numa posição crescente desses indicadores de violência, isso não é algo que a gente esteja conseguindo lidar muito bem. Por exemplo, na questão do feminicídio, nós éramos o 7º país com maior taxa de feminicídio no mundo, agora somos o 5º, né? E estamos caminhando para chegar a posições maiores, ou seja, os números têm piorado. É muito difícil, Joel, dizer para você que política pública a gente vai tomar no meio de uma pandemia, com que a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de fazer uma estratégia, né, pública tão urgente, mas o nosso problema já vem de antes, né, de como lidar com isso fora da pandemia. O Jefferson colocou alguns dados importantes, Lígia, e me ocorreu o Brasil é um dos primeiros países do mundo de casamento infantil, sobretudo nos estados do Norte e Nordeste. A gravidade do problema passa por uma mudança cultural. Eu acho que quando a gente fala da violência, de uma forma geral, a gente está falando que precisa de uma mudança cultural. Não dá, as leis não estão dando conta. Né? Aliás, as leis vêm porque de uma necessidade de mudança cultural. Eu sempre me policio muito, Joel, quando a gente vai falar essa questão da região Nordeste, né, que se fala assim, lá é comum a iniciação, às vezes, da menina e do menino, né, pelos próprios pais.
E eu tenho uma amiga que coordena, tem todo um trabalho de rede de atendimento, que nem eu atuo aqui, né, no ABC, em São Paulo, e ela tem lá, e ela falou assim, olha, vocês precisam parar de falar isso, porque não é natural pra gente aqui, não. Isso é tão criminoso quanto é em outros locais, e acontece tanto quanto em outros locais. Então, assim, eu acho que ela me deu uma chamada de atenção, porque eu me vi, às vezes, falando de coisas que talvez a gente vai reproduzindo um discurso e que a gente não está lá, inserido naquela prática para ver. Né? Então, assim, eu acho que não dá para entrar muito nessas questões regionais. Não me sinto em condições, depois ela me dar essa chamada, assim, de entrar tanto em questões regionais. Porque aqui a gente tem isso tanto quanto. A gente tem muitos casos aqui, né, na nossa região, que está essas situações naturalizadas. Então, eu acho que é importante você destacar isso. É geral. Acabar com esse preconceito, ou seja, a agressão contra criança e adolescente ser generalizada. Do norte ao sul acontece. Infelizmente, né, Lígia? Sim, assim, essa questão da pessoa achar que não tem um domínio, essa posse, né, da criança ser um objeto, ser tratada não tem querer. Então, assim, isso é um problema muito sério na nossa sociedade, né? O que chama a atenção, Jefferson, é que nos grandes centros urbanos, o acesso à informação, a gente imaginava encontrar uma outra realidade. É verdade, mas não é isso que acontece, não. Na verdade, o abuso sexual não é uma questão de informação. Cometê-lo ou não cometê-lo, né, praticar um ato de pedofilia ou não, não é uma questão de informação. Então, não está dependendo disso, é o que a Lígia colocou. A gente vai ter isso distribuído de uma maneira importante, e não só por todos os estados, né, Lígia? A gente também precisa lembrar que isso está claramente posto para todos os níveis sociais. Uhum. Imaginar que o abuso sexual de criança é algo que se comete contra crianças pobres, que moram na periferia, que dorme todo mundo junto, né? Com essa percepção que muitas pessoas têm, isso é um equívoco total, né? Não é uma questão de classe social. O abuso sexual acontece em todas as classes sociais, em todas as classes com educação diferente, com nível econômico diferente, é absolutamente democrático. Então, essas questões que são colocadas, como no Nordeste tem mais isso, ou no Sul tem menos aquilo, eu concordo com o Lígia, são completamente improcedentes. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla do que essa, do que estigmatizar a determinadas condições o abuso sexual. Acho que o Jefferson, quando ele fala a questão socioeconômica, se me permite, Joel, eu acho que é importante destacar, porque a maior parte das denúncias vem de casos da classe socioeconômica mais baixa, mas muitas vezes moram na periferia, casas de madeira. Então, qualquer briga, qualquer coisa, dá para se ouvir o que está acontecendo dentro da casa. Essas pessoas não têm nem privacidade. Enquanto que quem tem uma condição socioeconômica mais abastada fica mais protegida a família e mais vulnerável a criança. Eu falo que na nossa prática a gente vê que quanto mais alta a classe socioeconômica, mais assim vulnerável à violência doméstica a criança ou adolescente fica, porque a escola pública ainda denuncia muito mais que a escola particular. A saúde pública ainda denuncia muito mais também. E como resolver o problema? Se as classes sociais mais altas omitem esse problema, escondem isso, realmente a criança sofre abusos durante muito tempo, né? O Jefferson ia falar alguma coisa. Não, só que são essas classes sociais que têm alguma posição de privilégio que têm recurso para esconder. Então, a ideia de quem vai trazer a denúncia são pessoas predominantemente empobrecidas não é verdadeiro, porque são elas que conseguem ainda, no meio de tanta tragédia, trazer essa questão para se encontrar uma solução. As classes socioeconômicas que estão numa situação diferente têm recurso suficiente para ocultar, esconder essa situação, principalmente no poder público. É isso mesmo, Lígia? É isso mesmo, acho que quando você pergunta um pouco o que fazer aí, né? A primeira, acho que assim, geralmente eu costumo deixar isso até assim para o final, o que fazer? Se você suspeita, desconfia de uma situação, por mais vaga que seja essa suspeita, essa desconfiança, denuncie. As pessoas não denunciam porque elas acham que vai prejudicar a família. Se você faz uma denúncia para um conselho tutelar que você suspeita que uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência, essa família vai ser encaminhada para órgãos de atendimento como que eu trabalho, por exemplo. Mas e se for improcedente? Antes fosse 100% dos casos improcedentes.
Tem um número para essas denúncias? Tem um número para essas denúncias? Tem. Se a gente pensar a nível nacional, a gente poderia ir na lógica do Disque 100, porque cada município tem o seu conselho tutelar e vai ter o seu número próprio. Mas a nível nacional, se você precisar ligar para o Disque 100, e tem até a denúncia online também agora, né, do Disque 100, você não precisa se identificar. Né? Então, você não precisa se identificar. Você vai colocar assim, olha, eu suspeito que uma criança de X idade é uma menina ou um menino, né, ela chora muito, ou ela pede ajuda, ou ela tá, né? E aí, se você passar dados básicos, como o endereço, né, se você não sabe o nome, a idade aproximada dessa criança, gente, isso vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar e vai ser encaminhado para os órgãos de atendimento. Porque a certeza é essa menina do Espírito Santo. A certeza são outros óbitos. Então, é isso que a gente quer? A certeza? Infelizmente, nós estamos no final do programa. Antes de agradecer os nossos dois convidados, lembrando a você, ouvinte, que nossa entrevista com a Lígia Maria Vezaro Caravieri e o médico Jefferson Desetti foi feita via Skype. Frank, seus comentários finais. Eu acho que é importantíssimo discutir esses temas, por mais duros que sejam, como violência sexual contra crianças e adolescentes, porque é só discutindo que nós vamos alertar as crianças e adolescentes do perigo que eles correm e os adultos também para protegerem essas crianças e adolescentes dessa violência que acontece, às vezes, no seio do seu lar. Lígia, Jefferson, eu tenho mais 4 minutos. Eu gostaria que vocês registrassem o que mais importante vocês gostariam de falar no final do programa, que é importante os ouvintes registrarem. Comece com você, Lígia. O mais importante é que, se você suspeita de uma situação, denuncie. A criança, muitas vezes, ela não tem condição de fazer isso, então você, né, adulto que está ouvindo, denuncie. É garantido o anonimato, tem o Disque 100 do governo federal, funciona 24 horas, é gratuito. Se for improcedente, melhor, denuncie. E eu gostaria de aproveitar para falar que nós vamos explorar um pouco mais esse assunto hoje na organização que eu trabalho, e nós faremos uma live, né, à tarde, às 15 horas, para tratar desse mesmo tema. Então, você pode acessar através da página da Ficar de Bem no Facebook ou no Instagram. E eu agradeço o convite de poder tratar um assunto tão importante aqui hoje. Jefferson, seu registro final, por favor. Franklin e Lígia já foram absolutamente claros na responsabilidade que nós temos como adultos na sociedade, enquanto uma sociedade adulta tem em proteger, em chamar a atenção das autoridades públicas, em denunciar, em comunicar, em proteger, enfim, essas crianças. Elas não têm como se protegerem sozinhas, isso é evidente. Franklin e Lígia já colocaram isso muito bem. Mas eu queria fazer uma segunda reflexão, ou pelo menos colocar uma segunda questão para todos, que é a questão do Estado brasileiro, ou da sua ausência, né, em dar uma resposta adequada para algumas situações. Se a gente tem conseguido, por um lado, caminhar em oferecer mais de atendimento qualificados para pessoas que sofrem violência sexual, inclusive crianças e adolescentes, nós ainda temos questões que estão extremamente mal. E uma delas é a questão do aborto legal nessas circunstâncias, para crianças, adolescentes, mulheres adultas que sofrem violência sexual e engravidam nessas circunstâncias, que é um dever, uma função, enfim, é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Há que se pensar, né, nessa situação de omissão que hoje a gente encontra, de dificuldade de acesso para as pessoas nessas circunstâncias. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Lígia Maria Vezaro Caravieri, psicóloga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes, mestre em psicologia da saúde e coordenadora técnica da organização Ficar Bem. Ao médico Gerson Desetti, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC e vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre o Aborto. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, nós vamos ver o Brasil Cidadão, sempre às 9 horas da manhã, com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.